Queridos amigos, sejam todos bem-vindos de volta ao canal. Trago aqui essa notícia bombástica, apesar que, para quem sabe ler um pingo é letra, a gente sabe que não é nada impossível. O desgoverno Lula arrecadou aí em torno de 300 bilhões de reais para conseguir subverter as eleições de 2022. E olha que quem diz isso aqui não são somente bolsonaristas, é a confissão do próprio. Relatando, a gente vê aí denúncias de Jojo Todinho, pessoas que dizem que receberam ofertas para poder fazer campanha lobby para Lula, e inclusive a imprensa militante, os artistas todos vendidos. E Lauro Jardim, ele noticiou aqui a informação de que o governo vai gastar milhões na campanha sobre redução de gastos. É surreal, cara, é surreal a mentalidade dessa gente. Inclusive a gente sabe que no ano passado foram retirados milhões de reais para a saúde, para a educação, e foram todos destinados à propaganda. Por isso que você não vê a mídia fiscalizar e criticar esse desgoverno. Sobre o vídeo aqui, o tema principal é justamente a denúncia de Alan dos Santos, onde ele traz essa informação aqui pra gente a respeito dessa corrupção, e inclusive no final com a própria declaração de Lula. Olha só. Onde o Lula confessa que ele gastou 300 bilhões de reais para ganhar as eleições, porque era a última solução contra o fascismo. 300 bilhões de reais equivale a 60 bilhões de dólares. De onde veio tanto dinheiro? É a grande pergunta. Bem, tá aí uma confissão do Lula. Esse vídeo está no PT na Câmara, lá no Facebook, a entrevista. Foi dada na Bahia. Não é fake news, não é manipulação, não é inteligência artificial. É o Lula abrindo a boca, confessando tudo o que ele fez para poder, com muitas aspas, ganhar as eleições. O que mais precisa ser dito para entender que não teve eleição no Brasil? Que, na verdade, tudo foi na base da propina, da fraude, do assassinato, inclusive, né, de pessoas, colocando medo. Recentemente, o André Fernandes, do Ceará, chegou a divulgar candidatos do PL que foram assassinados. Como não linkar tudo isso às atividades do PT, que é uma atividade criminosa desde a sua fundação? Bem, dito isso, você precisa avisar o seu amiguinho que ainda pensa que o Lula está preocupado com a democracia. Mostra esse vídeo para ele. Sabe, eu na verdade, fui candidato agora nas eleições porque eu tinha consciência que a única chance de derrotar o fascismo era eu. A última chance. Porque, Silvana, você sabe quanto de recurso foi colocado nos últimos 2 anos para tentar ganhar as eleições? O equivalente a 60 bilhões de dólares. Eu vou traduzir em reais. 300 bilhões de reais. Na tentativa de não perder as eleições, comprando voto, dando dinheiro para taxista, para motorista, distribuidor, para todo mundo. Sabe, fazer isenção, fazer desoneração. Perdeu. Perdeu as eleições. E eu vou contar uma coisa para você. Não vota mais. Porque esse povo vai ter que aprender a gostar da democracia. É um absurdo, é um tapa na cara a gente assistir um bandido, confesso, ele relatando ali práticas criminosas, isso à luz do dia, por essas e por outras que esse sistema nefasto do judiciário eles estão tentando regular a internet justamente para você não ver repercutir vídeos como esses. Aí eu trago aqui mais um vídeo importante. O que será que aconteceu com o nosso judiciário? Olha só. O primeiro voto foi do relator Edson Fachin. Ele negou habeas corpus ao ex-presidente Lula. Que o ato apontado como coator, em meu modo de ver, diante da compreensão majoritária e atual deste Supremo Tribunal Federal, não traduz ilegalidade ou abuso de poder. Não é cabível reputar como ilegal ou abusivo um pronunciamento jurisdicional que se coadune com o entendimento então prevalente. Não verifico ilegalidade, abusividade ou teratologia no ato apontado como coator, e meu voto é no sentido de denegar a ordem. Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso votaram na sequência a favor da prisão de Lula. Como poderíamos dizer que uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que simplesmente está aplicando o posicionamento dessa corte é ilegal, é abusiva? O princípio da presunção de inocência, ele não pode ser interpretado de uma maneira absolutamente isolada. Eu me recuso a participar, sem reagir, de um sistema de justiça que não funcione. E quando funciona, é para prender menino pobre, geralmente primário. Se nós voltarmos atrás, essas transformações que nós finalmente estamos conseguindo no Brasil, com atraso, mas não tarde demais, elas vão regredir. E o crime vai voltar a compensar. E porque o país precisa de uma interpretação constitucional que ajude a superar este passado de impunidade e de incentivos errados para o mal, eu voto pela
manutenção da jurisprudência. O voto mais aguardado era o da ministra Rosa Weber, que negou o habeas corpus ao petista. Acórdão do STJ, que se funda na orientação prevalecente desta Casa para denegar a ordem, em absoluto, na minha visão, pode ser acoimado de ilegal, abusivo ou teratológico. Reporto-me pela coerência que entendo deva eu manter nas decisões que profiro, as inúmeras que tenho exarado monocraticamente desde 2016. Acompanho, pois, no âmbito deste habeas corpus, o voto do eminente relator denegando a ordem. Em relação à última questão do nosso simpatizante aqui, de um governo corrupto, que foi colocado para fora do Brasil pela corrupção, pela falta de vergonha na cara de quem roubava bilhões e bilhões, se ao invés de roubar bilhões, tivesse investido na segurança, se ao invés de desviar dinheiro para construir porto em Cuba, tivessem investido em presídio, nós estaríamos muito melhor. Obrigado. A Lava Jato estragou tudo. Evidente que a Lava Jato não estava nos planos. Por isso que eu disse, não tem mais relevância nenhuma. Porque o plano era perfeito. Mas não combinaram com os russos. Isso é que ficou tumultuado. A Lava Jato revelou o quê? Eu disse isso. Pelas contas agora do novo orçamento da Petrobras, 6,8 bilhões destinaram-se à propina. Se um terço disto foi para o partido tem algo em torno de 2 bilhões de reais de caixa. É fácil disputar a eleição com isso. A campanha da presidente Dilma custou 350 milhões. Por isso que eu disse, eles têm dinheiro para disputar a eleição até 2038. E deixariam os caraminguados para os demais partidos. Era uma forma fácil de se eternizar no poder. Na verdade, o que se instalou no país nesses últimos anos, está sendo revelado na Lava Jato, é um modelo de governança corrupta. Algo que merece um nome claro, de cleptocracia. Isso que se instalou. Isso é evidente. Veja o que fizeram com a Petrobras, veja o valor da Petrobras hoje. Por isso que se defende, eu falei isso, por isso que se defende com tanta força as estatais. Não é por conta de dizer que as estatais pertencem ao povo brasileiro, porque pertencem a eles. Eles tinham se tornado donos da Petrobras. Esse era o método de governança. Infelizmente, para eles, e felizmente para o Brasil, deu errado. Isso revelou, e nós estamos nesse caos por conta desse método de governança corrupta. Nós temos hoje, como método de governança, um modelo cleptocrático. Ninguém pode esquecer o mensalão, a Lava Jato, diz o presidente do STF, Luiz Fux. Tive a oportunidade, nesses 10 anos do Supremo Tribunal Federal, de julgar casos referentes à corrupção que ocorreu no Brasil. Ninguém pode esquecer que ocorreu no Brasil, no mensalão, na Lava Jato. Ele afirmou que as anulações formais de investigações não apagam a corrupção, o dinheiro na mala. Muito embora tenha havido uma anulação formal, mas aqueles 50 milhões das malas eram verdadeiros, eram notas americanas falsificadas. O gerente que trabalhava na Petrobras, ele devolveu 98 milhões de dólares e confessou efetivamente que tinha assim agido. Fux se referiu aos milhões relacionados ao ex-ministro Gedel Vieira Lima e ao ex-gerente da Petrobras, Pedro Barusco. Eu gostaria de perguntar à senhora, objetivamente, se a senhora acha juridicamente possível haver um candidato da presidência da República condenado e preso. O direito brasileiro não permite que haja, pela lei da ficha limpa, o registro válido daquele que tenha sido condenado a partir de um órgão colegiado, ou seja, basicamente de segunda instância. Ou seja, a senhora está dizendo que... Juridicamente é isso que se tem no Brasil. Uma candidatura, então, de um sujeito condenado em segunda instância, ela não poderá existir. É o que tem prevalecido na jurisprudência da Justiça Eleitoral brasileira. Aí, gente, esse compilado de ouro, um material rico. Se você estiver assistindo, guarde esse compilado. Ele é autoexplicativo. Aí pergunto para vocês, o que será que mudou no judiciário? Isso aí foi uma votação para habeas corpus de Lula. Você vê ali os votos, inclusive de progressistas, de ministros progressistas votando contra o habeas corpus de Lula. E de um tempo para cá, o que será que mudou? Uma cúpula aí que desembolsou ao longo de eleições algo em torno de 60 bilhões de dólares ou um pouco mais de 300 bilhões de reais. O que será que mudou, na opinião da nossa juristocracia? Meu nome é Jader Pires. Se você tiver curtido, deixa seu like, inscreva-se no canal e compartilhe. Até o próximo vídeo. Tchau.